Olá, bem-vindo à aula 2 do módulo de capacitação de profissional de apoio escolar. Hoje, então, nós vamos continuar nossos assuntos a respeito das tecnologias assistivas, né, e dos materiais que podem ser usados na escola para ampliar o acesso, a participação dos alunos. Vamos relembrar, então, um pouco da nossa primeira aula, certo? Nós falamos sobre autonomia e independência, né? A diferença entre os dois, que pode ser muito confundido, né? Mas são coisas diferentes. Então, autonomia reflete muito mais o desejo, né? A oportunidade de escolhas que a pessoa tem. Independência reflete mais a possibilidade de fazer sem apoio ou com o menor apoio possível. Falamos também, né, sobre a relação, a tríade de pessoa, ambiente e tarefa, que a gente consegue facilitar as coisas quando a gente pensa amplamente sobre o ambiente, sobre a tarefa que a gente propõe, sobre a pessoa que a gente está atendendo, e aí a gente consegue de fato com que essa pessoa, fazendo essas adaptações no ambiente e na tarefa, isso facilita a participação da pessoa para aquilo que a gente está propondo. Falamos também sobre a estratégia global, né? Então, a gente ter um objetivo, traçar um plano para alcançar esse objetivo, pôr esse plano em ação e depois verificar. E pincelamos também algumas dicas, né, de cognição, né, de alerta cognitivo, que são as estratégias específicas para a gente conseguir ampliar, né, o acesso e poder pensar em como facilitar e como planejar as tarefas que a gente vai propor para os nossos alunos. Quando a gente está falando sobre a acessibilidade, né, dessas pessoas e as participações, a gente precisa garantir que isso seja para todos, né? E como que a gente garante essas coisas? A gente só consegue garantir, de fato, quando existem políticas públicas que pensem na participação dessas pessoas. E para falar, né, sobre a acessibilidade e sobre esses aparatos, essas tecnologias que a gente usa na escola, a gente tem um decreto, que é o decreto de número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que ele vai definir pra gente o que é acessibilidade, o que é ajuda técnica e o que é o desenho universal. Por que essas coisas são super importantes? Porque são essas coisas que a gente vai trabalhar no dia a dia e que a gente, sabendo a definição disso, isso nos facilita a entender e a compreender os processos complexos, essa dinâmica complexa que é possibilitar acesso, permanência e desempenho, né, para as pessoas que a gente atende, para as pessoas com deficiência que a gente atende e também para pessoas com mobilidade reduzida. Por exemplo, a gente se esquece que muitas vezes idosos precisam também ter mobilidade, a gente se esquece que gestantes ou pessoas com carrinho de bebê, por exemplo, também precisam de mobilidade. E esse decreto ele nos fala sobre isso. Então, primeiro ele vai definir a acessibilidade como condição para utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Lembrando que esse decreto é de 2004 e ele usa portador de deficiência. A gente não usa mais essa nomenclatura, né? Porque ninguém porta uma deficiência. As pessoas são pessoas com deficiência, isso é uma condição inerente de quem ela é. E a gente preza por esses termos para que isso seja, não tenha mais tons pejorativos acerca dessas pessoas, né, que têm as deficiências. Esse decreto vai falar também, então, sobre a ajuda técnica, né? A ajuda técnica, ela pode ser definida no decreto como ajuda técnica, mas quando a gente fala de tecnologia assistiva, ela está querendo dizer isso também. A ajuda técnica é um dos nomes para tecnologia assistiva. E o que é ajuda técnica segundo o decreto? Os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida. E esse decreto também vai falar sobre o desenho universal, que é a concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas,
com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, construindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. O desenho universal nada mais é que pensar num espaço onde todas as pessoas podem utilizar. Então, ao invés de eu ficar preocupando em projetar um espaço, adaptar um espaço para pessoas com mobilidade reduzida ou para pessoas com deficiência, eu simplesmente construo espaços que possam ser utilizados por qualquer pessoa. Então, eu que não tenho deficiência nenhuma, consigo abrir uma torneira, consigo acessar a descarga de um vaso sanitário, né? Consigo entrar e circular por um ambiente, assim como uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas, assim como uma pessoa que faz uso de outros aparelhos de mobilidade, por exemplo, ou até mesmo aqueles exemplos, uma pessoa idosa com mobilidade reduzida ou uma mãe que está carregando um carrinho de bebê e por aí vai. Isso significa que o nosso ideal seria que a maioria dos espaços fossem projetados com o desenho universal. Como a gente não tem, todos os espaços projetados dessa forma ainda, então para garantir a acessibilidade e a participação de todos, a gente precisa dessas ajudas técnicas para garantir autonomia e independência dessas pessoas. Então, a gente precisa pensar nos espaços cada vez mais inclusivos. Então, quando a gente anda nessas edificações novas, que a gente vê o piso tátil no chão, que a gente vê os cardápios em braille nos restaurantes, os banheiros mais acessíveis, por exemplo, isso tudo foram adaptações que foram feitas para que essas pessoas possam participar e circular por esses lugares, Quando um espaço ele é projetado para isso, não existe diferença entre um banheiro adaptado e um banheiro normal. O banheiro de uso comum, ele já foi pensado para que todas as pessoas possam utilizar de todas as cabines, de todos os artefatos ali, por exemplo. Certo? Muito bem. Tecnologia assistiva, então, pode ser definida como uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação das pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidades reduzidas, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Às vezes a gente acha que a tecnologia assistiva é simplesmente esses materiais, Eles, na verdade, são os produtos que a gente utiliza. Tecnologia assistiva é muito mais. É um conceito amplo, que engloba, inclusive, os serviços, por exemplo, de reabilitação. Serviços como de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fono, a psicologia, por exemplo, certo? E também a gente pode dizer que a tecnologia assistiva são as estratégias que a gente utiliza, para realizar alguma coisa. Então, lembra quando a gente estava falando de objetivo, plano? A gente pode dizer que a nossa parte do nosso plano dentro da estratégia global é também uma tecnologia assistiva que a gente está oferecendo para aquele aluno. Os recursos, então, são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. O que isso significa? Significa que aqueles programas que fazem leituras para pessoas com deficiência visual, por exemplo, é um produto de tecnologia assistiva, feito em série, que qualquer pessoa pode utilizar. Uma órtese, por exemplo, sabe aquelas coisas que colocam nas mãos das crianças com paralisia cerebral? Aquilo é uma órtese. Uma órtese, quando ela é funcional, ou para melhorar a funcionalidade daquela criança, daquele aluno, na verdade, ela também é um produto de tecnologia assistiva. Os serviços, então, são definidos como aqueles que auxiliam diretamente a uma pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos acima definidos. Ou seja, os profissionais envolvidos com tecnologia assistiva, eles vão prescrever algumas tecnologias para que aquela pessoa compre, ou eles vão confeccionar para que aquela pessoa use a partir da confecção, ou ensinar e capacitar
capacitar outros profissionais a realizar ou adaptar e viver com aquele uso que aquela pessoa faz, com o uso daquele produto, daquele equipamento que aquela pessoa faz, que é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje. A gente vai então falar sobre alguns recursos de tecnologia assistiva e como que eles podem ser adaptados e utilizados no dia a dia da sala de aula. Muito bem, a tecnologia assistiva então visa melhorar a funcionalidade, da pessoa com deficiência, sendo que esse termo funcionalidade ele deve ser entendido num sentido muito maior do que realizar uma simples tarefa de interesse. Como assim? Isso significa que a gente precisa entender a funcionalidade não apenas como utilizar, mas a funcionalidade como uma forma de viver, como uma forma de se expressar dentro daquele contexto, de um contexto importante para a pessoa com deficiência que precisa desses recursos ou desses materiais para ter a sua autonomia, a sua independência garantidas. A tecnologia assistiva, de uma forma didática, ela tem algumas categorias que a gente procura utilizar para facilitar na hora de prescrever ou na hora de classificar ou até mesmo na hora de produzir artigos, de produzir estudos. A gente classifica, põe algumas ordens dessas tecnologias para que a gente possa aproximar e falar mais ou menos do mesmo tema. Por exemplo, uma das categorias são as adaptações para as atividades de vida diária. Lembra quando eu estava explicando lá o que era terapia ocupacional? Que o terapeuta ocupacional, um dos eixos do cotidiano que ele intervém são as habilidades da vida diária, nas atividades de vida diária? Então, esse profissional, o terapeuta ocupacional, ele vai prescrever algumas tecnologias, alguns produtos, por exemplo, para que as pessoas utilizem para melhorar a sua alimentação, pentear o cabelo, escovar os dentes e por aí vai. A gente pode colocar também nesse globo aí das atividades da vida diária alguns equipamentos de locomoção, mas a gente também tem uma característica, uma classificação específica de tecnologia assistiva que vai falar sobre os mobiliários, e sobre os recursos de mobilidade. Uma das classificações que a gente tem, sobre a tecnologia assistiva são as tecnologias de comunicação alternativa. Comunicação alternativa também tem várias nomenclaturas, comunicação ampliada, enfim. Uma das categorias de tecnologia assistiva é a comunicação alternativa, que ela também pode ser encontrada com outros nomes, como por exemplo, comunicação aumentada e por aí vai. Para a gente entender o que a gente precisa para se comunicar, a gente precisa pensar um pouquinho. Lembra que a minha varinha não faz milagre? Então, a gente precisa pensar o que a gente precisa para se comunicar e se relacionar, fazer com que as pessoas entendam e entender também as outras pessoas. Isso que a gente chama de linguagem receptiva e linguagem expressiva. A gente tem dois tipos de linguagem. Uma que é a receptiva, eu estou entendendo o que as pessoas estão falando, eu consigo compreender aquilo que falam para mim. E outra é a linguagem expressiva, eu consigo expressar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou querendo, alguma necessidade. Para eu me comunicar de forma efetiva, eu preciso ter as duas linguagens, a linguagem receptiva e a linguagem expressiva. Então, falar, comunicar o que eu desejo e entender o que a pessoa deseja de mim. A comunicação alternativa, então, destina-se às pessoas sem fala ou sem escrita funcional ou em defasagem entre a sua necessidade comunicativa e sua habilidade de falar e escrever. Por exemplo, pessoas com mobilidade reduzida ou com o que a gente chama de afasia, que não conseguem articular bem as palavras. Essas pessoas podem precisar. Pessoas com autismo, por exemplo, que tem um déficit importante na linguagem. Essas pessoas podem se beneficiar de uma comunicação alternativa. Pessoas com lesões ou com dificuldades, podem se beneficiar dessa comunicação alternativa que tem várias formas de se expressar
e a gente vai mostrar agora. Então, como eu estava dizendo, tem várias formas de utilizar essa comunicação alternativa, né? Às vezes a gente acha que é só que existe apenas uma forma de implementar a comunicação alternativa. Não é verdade, lembra que a gente estava falando, tecnologia assistiva, então algo super amplo, que existem estratégias, né, e recursos e produtos. Então existem alguns produtos de tecnologia de comunicação alternativa e algumas estratégias, né, de tecnologia assistiva para utilizar a comunicação alternativa. Um pouco confuso, mas a gente vai mostrar agora. Existe um produto, por exemplo, que são os cartões de comunicação. Os cartões de comunicação, ele vai mostrar questões básicas, instruções primárias. Sede, fome, tchau, partes do corpo. Então, são cartões para facilitar uma linguagem expressiva muito rápida, muito direta. E esses cartões também podem ser utilizados para facilitar uma linguagem receptiva. Então, alguém que tem os mesmos cartões que eu pode trazer uma comunicação a partir desse recurso visual. Outra coisa é a prancha de comunicação com símbolos, fotos ou figuras. É muito conhecido o sistema PECS, né, de comunicação alternativa, que são várias figuras e ele tem uma forma correta de utilizar, né? Ele tem um jeito esperado, diferente dos cartões de comunicação, que são essas coisas mais simples. O PECS, ou a prancha de comunicação com símbolos, a gente precisa ter uma ordem, a gente consegue construir frases, né, com essa prancha. Então, existem uma parte só de pessoas, outra parte de verbos, por exemplo, que aí você vai conseguir comunicar, né, ou então também receber informações através dessa mesma prancha com alguém que utilize com você. Além dos cartões de comunicação e da prancha de comunicação, né, com esses símbolos, tem também a prancha de comunicação alfabética. Para pessoas que têm a cognição perfeita, que foram alfabetizadas, né, e que têm apenas uma questão verbal ou, por exemplo, de fala, né, com prejuízo, a gente pode utilizar a prancha alfabética, que nada mais é que o alfabeto distribuído em colunas e linhas, e você vai passando e mostrando, e essa pessoa sinaliza qual letra que ela quer escrever. Então, ela pode escrever toda e qualquer coisa a partir da prancha de comunicação alfabética, utilizando, né, uma ajuda, um apoio, sinalizando quais são as letras que ela quer dizer para você, para que você então transcreva uma palavra para essa pessoa. Muito bem. Além disso, né, ainda no rol daquelas tecnologias assistivas que a gente estava falando, existem alguns recursos, por exemplo, para estimulação sensorial, né? Existem algumas pessoas, acho que a principal delas, né, que aí a gente convive mais cotidianamente, está convivendo cada vez mais, são as pessoas dentro do transtorno do espectro autista. As pessoas com TEA, né, como a nomenclatura que a gente usa hoje, TEA, transtorno do espectro autista, ou como a gente sempre fala, os autistas, as pessoas com autismo, né, são as que mais se beneficiam dos recursos de estimulação sensorial. Mas também outras pessoas com deficiência, pessoas com paralisia cerebral, pessoas com baixa visão, com visão subnormal ou cegueira, por exemplo, a gente consegue utilizar desses recursos de estimulação sensorial para ampliar repertórios de aprendizagem e por aí vai. Então, a gente pode construir alguns tapetes, a gente pode construir muros, por exemplo, envolvendo vários tipos de material. E quando a gente fala de estimulação sensorial, muitas vezes a gente lembra de questões táteis, né? Então, a gente tem uma gama de materiais, por exemplo, dentro da escola, que oferece estimulação tátil. Tapetes com grão de feijão, com grão de arroz, com bombril, com feltro. Mas a estimulação sensorial, ela é muito mais do que uma estimulação tátil. Então, use a criatividade com seus alunos, não só com os alunos com deficiência, mas com todos os alunos, para explorar olfato, paladar, para fazer atividades vendadas, por exemplo, com seus alunos, e eles poderem explorar, né, o olfato, sentir o cheiro de comida, sentir o cheiro de tempero, sentir o cheiro de perfume, de planta. Isso é bem bacana, amplia bastante o interesse dos alunos e o repertório de habilidades deles. Muito bem.
Para pessoas com deficiência visual, por exemplo, nem sempre a gente vai ter o material adaptado em braille. Essas pessoas contam com apoio escolar do que a gente chama de ledores. Ledores mesmo. Essas pessoas vão simplesmente ler os conteúdos que estão nas apostilas ou que estão nas atividades que não foram colocados em braille, ou para uma pessoa com deficiência visual que ainda não aprendeu a linguagem escrita em braille, né, para que ela possa realizar as atividades. Para auxiliar essas pessoas, não basta simplesmente que a gente sente ao lado dessa pessoa, ou de frente, ou que a gente esteja à frente da turma e leia o enunciado. Se fosse só isso, o próprio professor da turma poderia ler o enunciado como ele comumente faz com todos os alunos. Essas pessoas precisam de uma atenção um pouco maior. Então, o que é importante que um ledor, né, que um profissional de apoio escolar que esteja fazendo essa função como uma pessoa com deficiência visual, o que ele precisa fazer para auxiliar e aprimorar o seu trabalho, por exemplo, como estratégia de tecnologia assistiva? É bom que ele faça uma leitura prévia do material que vai ser disponibilizado para o aluno. Então, ao invés de simplesmente chegar na aula, sentar e ler o que está sendo na apostila, o que está sendo proposto na atividade, esse apoio escolar, ele precisa fazer uma leitura prévia para que ele saiba do que está sendo falado e para que ele possa conhecer e aprimorar a forma como ele vai falar, ler aquele conteúdo para o aluno com deficiência visual. Em textos coletivos, por exemplo, ele pode ler para toda a turma, né? Integrando as possibilidades de ensino. Então, como ele já leu o material previamente e ele está agora apoiando a todo o aluno, ele pode simplesmente propor fazer uma leitura coletiva, né, de uma forma dinâmica, que além de apoiar o aluno com deficiência, também o ajuda, né, auxilia a integrar toda a turma dentro daquela atividade que vão todos participar naquele momento. Muito bem, quando a gente está falando então das leituras individuais que esse apoio vai fazer para o aluno com deficiência, é importante que o ledor ele se atente ao tom de voz, sem dar indícios, por exemplo, das respostas quando ele vai ler enunciados de questão. Parece óbvio, mas não é. Quando a gente usa o tom de voz, né, para ler um enunciado, por exemplo, a gente pode, sem querer, enfatizar algo do enunciado que denuncia a resposta. Então, isso é super importante que ele saiba o conteúdo, que ele pratique o conteúdo antes e que ele se atente ao tom de voz para isso não acabar acontecendo e não prejudicar a avaliação do aluno. É importante também buscar se posicionar próximo ao aluno, né? De forma que ele possa ouvir sem maiores impedimentos. Sala de aula é uma coisa. É bagunça, é criança correndo, é o outro brigando, é a porta que bate, o ventilador, o giz e por aí vai. Enfim, giz? Acho que não, né? Não tem mais giz na sala. Pelo menos nas salas, né? Algumas salas ainda tem giz, outras nem tanto. Mas enfim, se a sua sala tem giz, faz barulho, tem pó, acaba espirrando, né? E dá uma causada. Então é importante que o ledor se posicione, né, de uma maneira próxima do aluno que está sendo alvo daquela leitura para que ele compreenda da melhor forma possível. Além disso, algumas pessoas com deficiência visual podem também ter perda auditiva. Então é importante que você conheça o aluno para quem você vai ler e verificar se ele tem alguma perda auditiva, que ele possa ler do lado do ouvido com a maior capacidade auditiva que tem, né? Pelo óbvio, para que ele consiga compreender de fato aquilo que está sendo lido para ele. Muito bem. Outro recurso, né, que ele é amplamente utilizado são os recursos para manuseio de lápis, pincel e caneta. Existem vários recursos, né, de várias formas, de vários tamanhos, de vários ajustes e varia muito na pessoa que vai utilizar, né? Esses recursos são utilizados para pessoas com dificuldade de preensão. Preensão palmar, sabe? Pegar. E aí, quando essas pessoas têm essas dificuldades nessa preensão, a gente acha que basta colocar um engrossador. Eu já cansei de ver pessoas, né, colocando engrossadores à torta e à direito para crianças que não têm dificuldade de preensão, por exemplo. Quando a gente fala de tecnologia assistiva, a primeira coisa que vem na cabeça, né, dos professores de salas de recursos, de salas de apoio, por exemplo, é introduzir o engrossador. Várias vezes é que isso pode ser muito mais prejudicial para o aluno do que favorecer a sua escrita.
Então é importante que você avalie, né? E se esse aluno tem, por exemplo, acompanhamento de um terapeuta ocupacional, peça que esse terapeuta ocupacional avalie e prescreva algum adaptador, se ele achar necessário, e que você possa então utilizar em sala de aula. Outros recursos que a gente não pensa são os materiais pedagógicos da própria escola. Na educação infantil, por exemplo, isso é super comum. A gente tem vários materiais de apoio. A gente tem jogos, tem material dourado, tem brinquedos que a gente pode facilitar a aprendizagem através desses materiais. Isso serve também para os nossos alunos com deficiência, né? A gente pode propor tarefas para toda a turma que englobem esses materiais pedagógicos que a gente já trabalharia comumente, certo? Por exemplo, sequência lógica, sistemas de tabelas, o próprio material dourado. A gente pode utilizar esses materiais pedagógicos para trabalhar com os nossos alunos com deficiência e para trabalhar também com os alunos sem deficiência, que a gente consiga agrupar toda a turma e propor coisas diversas, né, de aprendizagem para os nossos alunos. Por exemplo, o caderno com as pautas fixadas, por exemplo, né, isso ajuda muito, sabe? As linhas mesmo, a gente tem vários cadernos, por exemplo, para pessoas com baixa visão, que a gente sente a linha que dá uma escorregadinha na hora de escrever. Essa linha facilita, por exemplo, vários alunos com paralisia cerebral que têm dificuldade de manter o contorno. Isso é um recurso que existe, que pode ser utilizado por todas as pessoas, que ele é tradicionalmente utilizado por pessoas com baixa visão, mas que ele também pode ser utilizado por outras crianças com dificuldade de contorno de manter a linha. Além disso, né, uma outra categoria é a que a gente fala de mobiliário adaptado. O mobiliário adaptado, ele é aqueles recursos de fato que pessoas que têm uma dificuldade motora vão precisar. Esse mobiliário adaptado, ele é para favorecer a melhor forma, a melhor postura dessa criança para realizar as atividades em sala de aula. Pode ser uma cadeira, pode ser uma prancha inclinada para esse aluno escrever melhor ou registrar melhor as tarefas. Pode ser aquela mesa que se adapta à cadeira de rodas, por exemplo. Importante a gente pensar que esse mobiliário, ele não é para qualquer criança. Ele tem que ser pensado exclusivamente para aquele aluno, né, com deficiência, mas para aquele aluno que a gente está avaliando. Então, mais uma vez, se essa pessoa tem o acompanhamento de um terapeuta ocupacional, peça que o terapeuta prescreva um mobiliário adaptado, né, para que a escola possa fazer a compra. Ou se a escola já tem algum mobiliário adaptado, né, previamente pensado, peça o auxílio do terapeuta dessa criança para que ele faça os ajustes necessários para o melhor desempenho dessa criança. A postura da criança, do aluno, é importante nesse momento. Os cotovelos não podem estar muito altos, os ombros não podem estar muito elevados, os pés não podem estar balançando. São posturas que a gente normalmente vê dos alunos e que a gente não para pensar. Mas dos nossos alunos com deficiência, com dificuldades motoras, a gente precisa parar para pensar, para ampliar a melhor participação dele e a funcionalidade dentro da sala de aula. Bom, então vamos continuar exercitando, né, os nossos neurônios e vamos pensar agora sobre um estudo de caso de tecnologias que a gente poderia pensar sobre uma pessoa. Muito bem, um aluno de 12 anos foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne. Ele apresenta um prejuízo motor significativo, então ele usa cadeira de rodas, né? Ele é cadeirante com apoio cervical. O que isso significa? Que ele tem aquele apoio, né, no pescoço, com apoio de tronco, significa que ele tem esse apoio aqui, né, no peito, na lateral da cadeira, do tronco dele, e que ele tem a fala super prejudicada, por exemplo, chegando a apresentar cialorreia, que é a salivação intensa. Ele não tem prejuízos cognitivos. Ele demonstra um afeto sorrindo e ele consegue ainda acenar sim com a cabeça e não. Ele consegue sinalizar algumas coisas. Quais então seriam os recursos de tecnologia assistiva